É Marta Maria Bezerra Vanderlei Peçanha Aires. É um nome enorme, né? É um nome grande. Dizem que é, mas eu não acredito nisso, não, porque é apenas de quem quis contemplar a família do marido e a família dela própria. Sou coach, Sociedade Brasileira de Coach, o Instituto de Coach Integrado, pelo Instituto de Jairo Mancilha, algumas sociedades de coach, porque eu costumo dizer que quando você se dispõe a fazer qualquer metodologia, você começa com ela, você não termina, porque conhecimento nunca vai ser terminado, concluído, enquanto houver vida, não é? É. Isso, eu sou trainee em programação neurolinguística. É. Hum. Assessment, a gente fala do jeito da gente e tá certo. Mas a pronúncia lá, com os criadores do assessment, é assessment mesmo. É exatamente o estudo sobre perfil comportamental. Conhecer o perfil das pessoas, como elas se comportam, como elas podem produzir mais, qual é o estado ótimo de produção, etc. É. Eu nasci na mesma cidade que você nasceu, Paulo Afonso. Trabalhei para a Petrobras, exatamente. Exatamente. E para o Sebrae. É, é uma instituição brasileira, né? Federal. Legal. O coach não tem tradução para o português, mas a palavra, ela literalmente significa coach, C-O-A-C-H, é o técnico, é um técnico. O que é que esse profissional faz? Esse profissional, ele ajuda as pessoas a darem toda a capacidade que elas têm para desenvolver, para desempenhar. Ou seja, ela ajuda você a dar o seu melhor, a se transformar no melhor que você tem em termos de seu talento, de suas competências, de suas habilidades. O coach é um apoiador, na verdade. E tá muito na moda, né? Existem formações. O coach hoje, o coach no Brasil ele é recente, mas não tão recente assim, porque eu já fiz o coach fazem muitos anos. As minhas formações que eu venho fazendo desde 2008, eu acho, 2007, por aí. E eu fiz com vários institutos, com várias escolas que formam coach. O coach não é regulamentado no Brasil ainda. Não, ele não é. Ele não é regulamentado, mas ele é muito utilizado. Eu diria que ele está muito na moda ainda. E ele até se vulnerabiliza porque ele está na moda. Então, todo mundo que pega carona na formação de coach faz uma formação e sai de lá dizendo que é um coach e não é assim que funciona. Para você caminhar, atravessar uma estrada, você tem que fazer começo, meio e continuar para dizer que experimentou, né? E o coach, ele, de fato, resumidamente, ele ajuda as pessoas a darem o melhor delas, enquanto elas não estão conseguindo dar. Então, ele é um catalisador. Ele é um.
ele desperta, ele dispara, ele inicia um desenvolvimento nas pessoas fantástico, que elas, nem elas próprias sabiam que elas eram capazes. Eu diria também que o coach é um desatador de nó. Gostou da metáfora? Falando de uma forma artesanal. Não, não. Meu trabalho é com desenvolvimento humano. Meus treinamentos são os mesmos. As minhas palestras são as mesmas. O que existe, porque desenvolver pessoas é tornar elas melhores do que elas estão. E eu não desenvolvo ninguém, eu contribuo para o desenvolvimento delas, porque o desenvolvimento é endógeno, ele é de dentro para fora. E você só desenvolve as pessoas se elas quiserem se desenvolver, se elas tiverem um desejo ardente de se desenvolver. E existe uma metodologia, existe uma prática, existe a transformação de comportamentos em hábitos. Tudo isso depende do sujeito. Perfeito. Eu ouvi uma vez uma definição que o coach ele precisa ser capaz de trabalhar com PhD e com pegadinho. O que é que essa metáfora significa? Trabalhar com doutores, porque você é doutor, mas você é doutor numa expertise. Você é doutor. O PhD, ele é doutor naquela expertise, ele se aprofundou na, 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 nos átomos, nos prótons, nos elétrons, ou ele se especializou em alguma área de humanas, em comportamento mesmo, mas é muito verticalizado, ele mergulhou naquela expertise. E eu sou uma generalista. Eu sou uma generalista. No que isso puder contribuir, dizendo que eu vou apenas potencializar a capacidade que reside no sujeito. Trabalho muito tranquilo de realizar, mas precisa do motor individual daquele que quer se transformar, daquele que quer se desenvolver como pessoa, como profissional. Eu não preciso ser especialista em nada, com ressalva da palavra nada. É claro que eu preciso conhecer a metodologia de coach para conduzir a pessoa ao intento dela, ao que ela deseja, ao objetivo dela. É um apoiador. O coach é um técnico que vai lhe estimular, vai lhe estimular. A palavra-chave é estimular você a dar o seu melhor, que você tem aí dentro de você, potencialmente falando. É fantástico, exatamente. Exatamente. É fantástico. É. E desenvolve do chão de fábrica, da pessoa mais simples, do varredor, até o diretor, o presidente da empresa. Só que a gente sabe, e tem um estudo sobre o iceberg da ignorância, que trata de quê? Diretores, normalmente, só se ele for muito esclarecido, se ele for muito apaixonado por pessoas como líder, que todo líder precisa saber o valor do ser humano, porque senão ele vai criar uma muralha. Ele, ele tem que estar apaixonado para poder surtir o resultado. Eu tenho que estar conectada, eu tenho que estar focada no outro para reverberar no outro o valor que o outro de fato tem, que muitas vezes ainda nem sabe que tem. Sim.
Uhum. Sim, é. Mas a gente não pode abandonar os sonhos e os projetos que a gente estava construindo há pouco tempo. Perfeito? Então, de que Perfeito. forma Está você respirando? imagina Exatamente. que deva encontrar um caminho para se adaptar a essas novas condições junto com os projetos que nós tínhamos há pouco Maravilha. A tempo? pergunta é lindíssima. A pergunta é proporcional à sua inteligência, que é enorme. É o seguinte: primeiro, nós precisamos sair de casa, porque isso aí precisa acontecer. A mobilidade, ela precisa ser representada em ação. A segunda coisa, a gente precisa sair não somente de casa fisicamente, que não é o caso, no nosso caso aqui, mas nós, como artesãos, como artistas plásticos, como consultores, como especialistas e professores e treinadores, educadores, nós precisamos utilizar a plataforma digital para chegar até o outro. É acesso a mercado. E com relação ao que foi tirado, a diminuição de investimentos e etc e tal, eu tomo muito cuidado com isso, e foi por isso que eu trabalhei para o Sebrae, prestando serviço ao Sebrae durante 20 anos da minha vida, praticamente. E em 2018, eu decidi não ficar mais. Eu amo de paixão a empresa. Eu tenho profunda gratidão por tudo que eu recebi, por tudo que eu aprendi, por tudo que eu ensinei. É gratidão pura. Mas na biologia humana e na psique humana, toda zona que lhe dá conforto, ela é um algoz. Ela faz de você uma vítima. Quando eu acho que eu estou estabilizada, que não seja por minhas próprias mãos, eu sou fadada a me acomodar, a achar aquilo bom, porque de fato é muito bom, mas eu não descubro o caminho das pedras e eu não aprendo a tirar as pedras. Pensando nisso, eu trabalhei muitos anos com artesãos, com artistas plásticos, e o meu incentivo e a minha palavra de ordem para estimulá-los era dizer, ensinar a eles como descobrir o acesso a mercado, aprenderem a se posicionar, desenvolverem neles a estima. O eu tenho valor, não porque o outro me dá um valor, mas porque eu tenho autoconsciência para reconhecer o meu valor como pessoa, como cidadão, como indivíduo único no planeta Terra, porque isso é fato. Isso é fato. Eu sou única no planeta Terra, você é único no planeta. Agora, eu preciso aprender a fazer acontecer. Eu preciso descobrir qual é a dinâmica, porque no mundo, só existe uma possibilidade. O mundo é feito de regras. O mundo é feito de regras. A natureza está aí para nos dizer que o sol amanhece às 5h20, mais ou menos, todo dia. O sol se põe às 5h20, mais ou menos, todo dia. Meu coração bate X vezes por minuto. Meu olho pisca X vezes por minuto. Você entende? Então, eu tenho que ir oferecer ao cliente quantas vezes para vender o meu produto. Então, eu preciso aprender a sistematização. Eu tenho que descobrir qual é o mecanismo para ter a resposta do público. Diga.
Olha só, eu sempre trabalhei com a minha base em Salvador. Em 2010, 2011, meu neto nasceu. E foi aí, quando ele chegou ao planeta Terra, eu fui encontrá-lo na Inglaterra. E a partir daí eu mudei de Salvador. Vim morar em Paulo Afonso, minha cidade natal, porque eu descobri que eu sou cidadã do mundo. Eu não preciso estar, e hoje com a virtualidade, com as plataformas digitais, você está em todo lugar que você desejar. Todo lugar que você desejar. Independente disso, eu decidi também me deslocar fisicamente para os lugares que eu preciso estar, fazendo uma palestra, dando um treinamento. Eu tenho um site, eu tenho uma página no Facebook, Marta Aires Palestrante, eu tenho uma página no Instagram, Marta Aires Palestrante, eu tenho o LinkedIn também, que eu estou lá no LinkedIn, eu tenho o Twitter, que eu também estou no Twitter. Agora, eu vou dizer a você, o que eu mais frequento é o Instagram, tá? Eu não consigo dar conta desse viés, né? É. Me procure quando precisar, eu estou à disposição. E uma ressalva. Eu estava em Salvador, agora eu quero estar mais em Recife. Isso. Quando precisarem de minha presença, se precisarem de alguma coisa, é só me falar. Tá bom? Deus te abençoe. Tá bom, querido. Deus te abençoe. Um abração.